Bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo desta quarta-feira para você. O Brasil registrou ontem o pior dia da pandemia, com recorde de mortos em 24 horas. Vamos ver então como estão os números da doença em todo o país. Em 24 horas foram registradas mais 1.641 mortes pela Covid-19. Até agora, no Brasil, 257.361 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 59.925 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.646.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 1.262 óbitos por dia. Já a média móvel de casos está em 55.643 confirmações diárias. Vamos ver agora pelo mapa como a doença evolui por regiões. 16 unidades da federação estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Sergipe. Outros 8 estados apresentam estabilidade: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia. E apenas 3 estados apresentam queda nos dados: Amapá, Amazonas e Roraima. E hoje começa a vacinação de idosos de 77 a 79 anos em São Paulo. A previsão é de que 430 mil pessoas sejam vacinadas. São Paulo é o estado que mais aplicou a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Cerca de 29% dos vacinados de todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 7 milhões e 114 mil brasileiros, já foram vacinados mais de 7 milhões e 114 mil brasileiros. Isso equivale a 3,36% da população, enquanto mais de 2 milhões e 163 mil pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E agora, atualizando os dados do coronavírus no mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 114 milhões 799 mil diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia e 2 milhões 550 mil pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. E pelo menos 7 manifestantes morreram nesta quarta-feira em Mianmar. As forças de segurança têm usado munição letal para frear o movimento de protesto contra o golpe de Estado. Os fatos representam um fracasso para a comunidade internacional que tenta frear a repressão. Os manifestantes foram alvejados em várias cidades do país e também há registro de feridos. O integrante das equipes de emergência afirmou que as forças de segurança usaram gás lacrimogênio, balas de borracha e munição letal. Com os cortes de internet, a intensificação do arsenal repressivo e ondas de detenções, a junta militar não para de aumentar a repressão desde o golpe de Estado que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi no dia 1º de fevereiro. De acordo com a ONU, domingo passado foi particularmente violento, com pelo menos 18 manifestantes mortos. Mas apesar da repressão, os birmaneses continuam indo às ruas para exigir a saída dos generais golpistas e a libertação de centenas de pessoas detidas nas últimas semanas. A repressão também continua no âmbito judicial. O ex-presidente da República, Win Myint, que já havia sido acusado de não respeitar as restrições vinculadas à pandemia, foi acusado agora de violar a Constituição. A ex-chefe de fato do governo, Aung San Suu Kyi, que continua detida em um local secreto, enfrenta 4 acusações, incluindo incitação a desordens públicas. Na Colômbia, 10 guerrilheiros morreram e 3 ficaram feridos em um bombardeio militar contra a principal dissidência das Farc no sudeste do país. O ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, informou que guerrilheiros dissidentes das Farc foram mortos em bombardeios no município de Calamar. 10 deles foram mortos durante as operações e 3 foram capturados em Calamar.
Esses narcotraficantes são responsáveis pelo recrutamento de menores, ataques contra nossas forças públicas, sequestros e mineração ilegal. E extração ilícita de minerais. Calamar, no departamento de Gaviari, é uma das regiões de maior influência da facção. Sem um comando unificado, as dissidências somam 2.500 homens armados, segundo o Exército. E uma tendência na Europa e nos Estados Unidos começa a conquistar os consumidores brasileiros: o aluguel de carros por assinatura. Esse serviço permite que o cliente alugue um automóvel por um período de até 3 anos e pague um valor fixo por mês, que já inclui custos como manutenção, IPVA e até seguro. O Rafael tinha 2 carros próprios, até conhecer o serviço do carro por assinatura. Quando descobriu que para ele era muito mais vantajoso alugar um veículo, ele não pensou 2 vezes, vendeu os 2 e optou pelo aluguel. Ainda mais quando fez os cálculos e percebeu que economizaria pelo menos 25% ao ano. Claro que o nível de serviço, então, e ver também se tinha o carro que eu queria. Então, não é toda locadora que de repente tem um carro premium. Eu fui atrás de uma locadora que tivesse carro premium, né, para fazer assinatura. O custo médio anual, isso também levei bastante em consideração, então eu vou ter uma economia também no ano, isso é importante. Carros, para mim, só depreciam, né, de ano a ano, então valeu muito mais a pena eu acabar alugando por causa disso. Fim das contas, a economia realmente compensa? Compensa, principalmente porque nós vendemos os carros, olha só que interessante, a gente vendeu 2 carros que nós tínhamos, o mesmo porte que esse, investimos, então a gente pegou esse dinheiro, aplicou não em bolsa nem nada, mas investimos em negócios que hoje geraram muito mais resultados. Então a gente não precisou descapitalizar para comprar um carro, pelo contrário, ele capitalizou a gente e com esses novos carros por assinatura a gente ainda paga menos anualmente do que pagaria por um financiamento, porque muitas vezes você paga 2, 3 carros num financiamento, não é mesmo? O carro por assinatura já é uma tendência consolidada na Europa e nos Estados Unidos e agora tem conquistado o público brasileiro. O serviço permite que o cliente alugue um automóvel por 1, 2 ou até 3 anos e pague um valor fixo por mês, que já inclui todos os custos. O brasileiro tem o hábito, tem a cultura de achar que o veículo é um patrimônio, é um bem, quando na realidade, desde o momento que você adquire, ele só perde valor. Ele não só traz gastos, como ele se deprecia. Então, a grande diferença, a grande vantagem de ter um carro por assinatura é o que nós costumamos dizer, que você só tem a parte boa, só a utilização do veículo, né? Aquela parte burocrática de custos, a compra, a venda ao final do período, né, na troca de veículo, tudo isso a pessoa deixa de ter essa preocupação. Quando contratou o carro por assinatura, além da comodidade, é claro que o Rafael quis saber de economia. Porque eles só têm que se preocupar em encher o tanque do carro. Manutenção, IPVA, licenciamento e seguro, nada disso fica por conta dele. Tudo, até a gestão de multa, isso é interessante. Então eu não fico sem pagar nenhuma multa, né? Eles sempre mandam uma multa com antecedência e a gente já sabe que precisa pagar. Seguro, eu nem sei qual que é a seguradora. Claro, esse carro tem seguro, né? Mas eu não preciso nem me preocupar com isso, porque eu sempre ligo para a empresa que eu assinei. Para usar um carro por assinatura, o motorista deve analisar e escolher qual categoria que mais atende suas necessidades e o que cabe no bolso, como, por exemplo, se vale a pena alugar um carro popular ou até um carro de luxo. Então, o ideal é você entender o seu perfil, que modelos você gosta, que marcas, modelos, e qual é a utilização que você vai ter. Nós temos uma consultoria nesse sentido, ajudamos o cliente a escolher a melhor opção segundo a característica, segundo as necessidades dele. Para o Rafael, a economia do carro por assinatura valeu tanto a pena que comprar um veículo já não faz mais parte dos planos. Pensa em comprar carro de novo? Não, jamais, nunca mais. Interessante. Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações à 13h com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.